Olá, amigos do canal Sobrevivencialismo Minimalista. Então, pessoal, mais um dia de vídeo e hoje nós iremos falar mais um pouco sobre o minimalismo. Só que hoje eu venho falar sobre um minimalismo aplicado sobre a minha pessoa, sobre a minha vida. Como eu apliquei o minimalismo, como eu conheci o minimalismo e entrei no minimalismo. Então eu vou estar explicando para vocês o que eu entendo de minimalismo e como eu vivo o minimalismo na minha vida. Há mais ou menos uns 5 anos atrás, eu comecei a pensar mais sobre o consumismo. Não que eu fosse uma pessoa consumista, eu nunca fui assim muito consumista, mas qualquer dinheirinho que eu ganhava, qualquer dinheirinho que eu fazia, eu gostava de consumir, eu gostava das coisas boas, das coisas melhores. E há 5 anos atrás isso me levou a pensar, nossa, por que eu consumo? Por que eu tenho um carro? Por que eu tenho dois carros? E o que esses carros estão levando a acontecer na minha vida? Então, o que acontecia era que eu tinha eu tinha os meus objetos, eu tinha os meus carros, mas eu trabalhava muito para manter tudo isso. Eu trabalhava exageradamente para manter tudo isso. E eu me coloquei à reflexão, eu me coloquei e eu pensei exatamente, será que isso é o ideal para a minha vida? Então eu cheguei à conclusão de que o consumismo para mim era uma fuga. E muitas vezes essa fuga ela vinha associada a um vazio pessoal. E esse vazio pessoal, esse vazio emocional, ele só era preenchido com objetos e com hábitos de consumo. Então, a primeira coisa que me fez cair na realidade realmente, de que eu estava sendo muito consumista, foi exatamente isso, de que o consumo para mim era uma fuga. Apesar de ter os seus benefícios sobre a minha pessoa, mas eh, houve mais malefícios do que benefícios. Então, o trabalho demais, eu trabalhava demais, eu não tinha tempo para nada, não tinha tempo para as pessoas, para as coisas, para ir à igreja. Eu tirava o meu tempo somente para isso, para trabalhar e para ter. E quando eu comprava, quando eu gastava, eu não percebia que eu estava gastando, era o meu tempo de vida. Então, no minimalismo, quando você gasta com alguma coisa, quando você compra alguma coisa que você está gastando, você não está gastando dinheiro, você está gastando o seu tempo de vida. E gastando esse tempo de vida, você tem que empregar um tempo de vida para ganhar esse dinheiro. Então isso me levou a pensar seriamente, a pensar muito sobre tudo isso, e eu me vi prisioneiro de mim mesmo, prisioneiro dos meus hábitos, das minhas vontades, do meu vazio, em querer, querer, querer e querer para preencher esse vazio. E com o minimalismo, eu aprendi a ter mais tempo. E isso me ajudou a perceber realmente o que é importante para mim. Quando você tem esse tempo, o minimalismo ele te deixa mais tempo. Por quê? Porque a partir do momento em que você dá prioridade a dá prioridade não a coisas, mas a experiências, você aprende realmente que o consumismo é algo cruel e desonesto.
desonesto com você, você se torna escravo do consumismo, você se torna escravo das coisas. E quando você se torna escravo das coisas, a sua mente está tão elevada a um ponto de consumismo máximo que você só satisfaz tendo. E se você tem, você quer mais. E você quer mais e mais e mais. Então, tudo isso nos leva a uma escravidão do sistema. Muitas pessoas, elas relatam, mas como é que eu vou ser minimalista? Porque o minimalismo, ele é não ter nada. Não, mas o minimalismo não é não ter nada. O minimalismo é ter tudo aquilo que te faz feliz. Então, quando você é minimalista, isso não significa que você não vai ter nada. Isso significa que você vai ter o essencial para que você possa ser feliz, para que você possa ter saúde, para que você possa ter vida e vida em abundância. Vida em abundância. Porque você deixou, você largou, você se desvencilhou daquilo que eu falei para você, que é a escravidão. Então, o minimalismo, ele trabalha dentro do nosso ser, realmente buscando aquilo, buscando a liberdade. Você ganha liberdade, você ganha mais liberdade, você tem mais tempo, você tem mais liberdade para fazer as coisas. Você não se liga muito no ter, mas na experiência, no prazer, naquela experiência sensorial, naquela experiência emocional, naquela experiência psicológica, social, até assim por se dizer. Então, o minimalismo, ele nos deixa uma certa lição. E que eu já disse aqui, que o menos, ele realmente, ele é mais. O minimalismo, ele me dá uma noção de importância, essa noção da importância do ser, de eu ser e não ter. Então, essa questão do ser e não ter, isso daí é fundamental dentro do minimalismo. O minimalismo, ele nos faz desvencilhar de várias coisas, de vários objetos e até mesmo de pessoas que não nos fazem feliz. E nesse processo, nessa caminhada do minimalismo, eu me desvencilhei de várias coisas, de vários objetos e de várias pessoas que não me faziam feliz e que não me fazem feliz. E isso daí abriu realmente uma, um lado dentro de mim que foi muito melhor, que foi muito mais avivante. Porque quando a gente se apega muito em coisas que não nos faz bem, algo está morto dentro da gente. Então, o minimalismo, ele preza tudo isso. Ele preza exatamente essas coisas de eu ser e não ter, de eu me desvencilhar daquilo que eu não gosto. E o minimalismo na minha vida, ele é um minimalismo real. Ele não é um minimalismo apenas de palavras, você nunca vai ver eu postando algum vídeo dizendo, gente, aqui são coisas que eu só tenho são coisas que eu não compro mais, porque eu gostaria de postar aqui realmente o que eu vivo. E no dia em que eu
me dei conta desse minimalismo, não é que eu não fosse um minimalista, o minimalismo já estava dentro de mim, o minimalismo já estava arraigado dentro de mim. É, eu comecei a me desvencilhar dessas coisas, o que muitas pessoas relatam dentro do minimalismo, que você não precisa de certa quantidade de roupas ou de qualquer coisa que seja. Então, se você tem algo que você não usa, se você tem algo que não está no momento sendo essencial na sua vida, que faça esse destralhe. E eu fiz muito destralhe. Eu destralhei muitas coisas na minha vida, a começar de roupas, de objetos. Eu nunca fui um acumulador, então eu gostei, eu gostava disso, porque o espaço para mim ficava muito grande e eu fui me compactando. Eu fui me compactando e diminuindo o meu espaço, e diminuindo o meu trabalho, e diminuindo a minha manutenção, o meu gasto e até mesmo o meu período de trabalho. Então hoje, eu até mesmo eu trabalho muito pouco. Eu faço muito pouca coisa. Para mim, qualquer tantinho de dinheiro hoje é o suficiente para mim. Então, para mim, é, não é qualquer, é, é, não é qualquer colapso no sistema ou qualquer coisa que vai me fazer sofrer de imediato, porque o minimalismo ele está tão arraigado dentro de mim que o sofrimento é menor, é muito pouco. Às vezes eu nem percebo qualquer crise que venha a acontecer. Exatamente por isso, porque para mim eu não preciso assim de tanto tempo para estar trabalhando, para estar ganhando dinheiro. Então, esse tempo que me sobra, eu procuro me formar, eu procuro formar o meu ser. Então, voltando ao destralhe, é uma coisa muito importante que você retire da sua vida aquilo que não te faz bem. E você retirando da sua vida as coisas que não faz bem e até as pessoas que não faz bem, você vai perceber o tanto que isso vai te fazer bem, o tanto que isto vai te fazer crescer, o tanto que isso vai te fazer uma pessoa melhor para si e para a sociedade. E a sociedade realmente ela precisa de pessoas assim, de pessoas que vistam essa camisa do minimalismo e viva realmente um minimalismo real. Então, diante dos meus projetos, hoje eu vivo com poucas coisas, eu tenho poucas coisas, eu sou feliz com o que eu vivo, muito mais feliz do que quando eu tinha os meus 2 carros. Eu vivo muito feliz, apesar de um pequeno problema de saúde que eu ando passando, mas mesmo assim eu me sinto muito mais saudável. E esse problema de saúde que eu venho passando, ele foi adquirido exatamente na minha época em que eu vivia esse consumismo. Então, o consumismo, o trabalho demais, ele quase levou o meu corpo ao colapso. Então, eu tive que acalmar, parar um pouquinho, pensar e perceber: isso não está me fazendo bem. E quando eu parei, que eu entendi tudo isso, eu fui levando a minha vida mais tranquila. Hoje a minha tranquilidade, o que eu vejo assim de liberdade também é muito maior do que o que eu via antigamente. Mas é como eu disse, isso foi um processo dentro de mim. Ele foi trabalhado como um processo, não foi uma coisa que aconteceu da noite para o dia e ainda está em processo. E à medida que esse processo vai aumentando, eu vou entendendo que para mim,
enquanto menos eu tenho, mais me faz bem. Então eu estou chegando realmente ao limite de estar entre o minimalismo e o minimalismo extremo. À medida que eu for mostrando a minha vida, que eu for relatando as coisas para vocês, vocês vão perceber esse minimalismo extremo já estando na minha forma de vida. Então eu acho bom, há muitas pessoas que criticam o minimalismo extremo, mas tudo vai depender de pessoa para pessoa, tudo vai depender das suas necessidades, do que você vê como necessidade essencial para você. Porque o essencial, realmente, como diz Exupéry em O Pequeno Príncipe, ele é invisível aos olhos. Então, provavelmente, a gente até pensa que o essencial para mim é este objeto ou aquele, mas realmente é essencial aos olhos. E isso daí eu ainda estou trabalhando dentro de mim para perceber tudo isso. O minimalismo, quando ele se torna parte da vida de uma pessoa, uma das primeiras coisas que ele eleva em uma pessoa é a sua saúde física, a sua saúde mental, psicológica, social, espiritual. Então, o minimalismo, ele transcende a pessoa, ele aumenta o nível de até mesmo de valores que uma pessoa ela pode ter e pode escolher na sua vida. E esses valores a pessoa ela vai levar por toda a sua vida. Então, um dos valores que eu percebi que se tornou parte da minha vida e que hoje vem fazendo parte a todo instante da minha vida é o valor sobre o meu corpo, sobre o que eu faço com o meu corpo, sobre a minha saúde, sobre as pessoas que eu quero estar junto, são pessoas que me fazem bem ou são pessoas que são tóxicas. Então, é tudo uma questão de escolha. Então, à medida que o minimalismo ele vai fazendo parte da vida da gente, as escolhas da gente vai ficando mais interessantes. As escolhas da gente vai sendo mais filtradas, a gente filtra mais as nossas escolhas, porque afinal de contas, a diminuição de tudo isso é a qualidade. Então, quem disse na vida que nós precisamos ser amigo de todo mundo? Não. A gente deve filtrar as nossas escolhas, as nossas amizades, porque aí vai haver essa elevação de consciência humana. E o minimalismo, ele traz isso, ele traz essa elevação. Enquanto mais eu vivo esse essencial na minha vida, mais a minha transcendência mental e espiritual, ela se eleva dentro de mim. Isso daí é uma filosofia implantada pelo estoicismo, e Epiteto, ele relatava muito isso, ele relatava muito essas coisas, que tudo isso ele nos esvazia da maldade, ele nos esvazia das coisas que não nos fazem bem. Então, pessoal, pensando em minimalismo, o importante é que a gente tenha em mente é que essa importância do minimalismo na nossa vida, ela é, é um
um nível a mais, ela entra dentro das nossas escolhas e ela nos eleva em relação à questão das nossas escolhas. Então, concluindo tudo isso, eu quero deixar para cada um de vocês o essencial do minimalismo. Que não quero falar aqui sobre o minimalismo extremo. O essencial do minimalismo é você dar prioridade a experiências, a você ser e não a você ter. Então pense nisso e à medida que os vídeos forem postados, vocês vão perceber essa essência do minimalismo dentro da minha vida, porque o minimalismo é muito pelo contrário do que muitos pensam. Uma vida minimalista é uma vida miserável. Não, muito pelo contrário. Quem encontrou o minimalismo encontrou a verdadeira essência da riqueza. Então, eu digo que quem vive o minimalismo em sua essência principal é uma pessoa rica. Então é isso que eu gostaria de dizer para vocês e eu gostaria de agradecer as pessoas que já se inscreveram no canal e pedir para as pessoas que ainda não, que assistem o nosso vídeo e que não se inscreveram no canal, se inscreverem no canal para que o nosso canal possa crescer. Compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas para que as pessoas possam estar atentas ao nosso conteúdo e possam até mesmo fazer parte dessa família. E até mais.